Bom, pessoal, a gente vai falar sobre microciclo de choque na musculação, tá? Especificamente na musculação. O que significa isso, né? O que é o microciclo de choque, para que serve e como que a gente aplica isso dentro dos ciclos convencionais na musculação e como que a gente organiza essa estratégia, por exemplo, utilizando técnicas de intensificação de treinamento. Para que a gente possa falar de microciclo de choque, antes mesmo a gente precisa explicar o que são os ciclos de treino, para que servem esses ciclos de treino e como que a gente organiza eles aí ao longo, por exemplo, de um mês, de 2 meses, 3 meses, um ano, né? Anos e assim por diante. Bom, microciclo de choque, pessoal, nada mais é do que um ciclo de treinamento onde a gente vai utilizar altas intensidades e altos volumes. É isso que nós vamos fazer. Bom, dentro da musculação, na verdade, não só na musculação, mas no treinamento esportivo como um todo, né? A gente tem basicamente os microciclos de incorporação, o microciclo ordinário, o microciclo de choque, o microciclo recuperativo ou o microciclo regenerativo, tanto faz a nomenclatura. Esses microciclos aqui, esses ciclos de treino, eles vêm do treinamento esportivo, né? E hoje a gente utiliza esses ciclos também dentro da musculação. A característica, por exemplo, do microciclo de incorporação, como o próprio nome diz, é a gente fazer os processos de iniciação, de adaptação. Só porque tem uma coisa muito interessante no microciclo de incorporação. Microciclo de incorporação não significa que serve somente para iniciantes. Microciclo de incorporação significa quando uma nova fase vai se iniciar. Então, eu posso pensar, por exemplo, assim, ó, num indivíduo que ele está ali 2, 3 meses treinando, indivíduo iniciante, por exemplo, né? Ele está em ciclos básicos, em ciclos ali de correções, em ciclos de adaptações, em ciclos de construção. Eu posso, por exemplo, pensar lá no 4º mês, que ele já não é um indivíduo extremamente iniciante, ele já possui uma experiência, mas eu vou fazer um novo ciclo de incorporação, como, por exemplo, o aumento do volume de treinamento, o aumento do número de séries, né, o aumento do número de repetições, de exercícios. Eu posso pensar que se tiver a oportunidade de aumentar a frequência semanal, ou seja, a quantidade de vezes que essa pessoa vem treinar, também é uma excelente estratégia e assim por diante. Mas fato é que o microciclo de incorporação não serve somente para iniciante, né? O microciclo ordinário é aquele microciclo que, como o próprio nome diz, ele é ordinário, a gente chama ele de microciclo regular também. Ele é um microciclo convencional, é aquele ciclo de treino que ele é na maioria dos ciclos de treinamento são ciclos ordinários. O ciclo de choque, que vai ser o foco aqui da nossa aula, o ciclo de choque é burdoada, é paulada, é onde a gente vai incrementar intensidades e ou volumes. Enquanto que o microciclo de recuperação, ele serve, justamente como o próprio nome diz, para fazer uma recuperação de fases anteriores, né? Então aqui o que a gente quer, por exemplo? A gente quer iniciar um programa de treinamento, aqui nós queremos estabilizar esse programa de treinamento, aqui nós queremos causar um overreaching funcional e aqui nós queremos recuperar esse indivíduo. Os ciclos de treinamento, como o próprio nome diz, né, ciclos, são cíclicos, então a gente pode utilizar isso o tempo todo ao longo do tempo. Eles servem para que a gente possa progredir o nosso aluno da melhor maneira possível. É para isso que servem os ciclos de treinamento. No microciclo de choque, que vai ser o nosso foco aqui na nossa aula, né, pessoal? O microciclo de choque, a gente tem aqui o quê? O aumento da intensidade do treinamento e nós podemos também ter, né, um ou outro, o aumento do volume de treinamento. E nesse caso aqui, pessoal, a intensidade ela vai se dar pelo peso do exercício, enquanto que o volume, aí a gente vai ter que lembrar da literatura mais atual, o que nós temos, por exemplo, de corriqueiro na literatura, né? O volume, ele se dá mais pelo quê? Pelo número de séries que esse aluno vai executar por semana. Número de séries por semana, beleza? Número de séries por semana, volume de treinamento, peso do exercício e intensidade. Isso de uma forma muito básica, de uma forma muito imediata. Porque eu posso pensar no aumento da intensidade aqui, eu posso pensar em utilizar técnicas de intensificação, né? Eu posso pensar também, dependendo do autor que você vai ler, sobre aqui a redução do intervalo entre os exercícios, que vai aumentar a densidade do treinamento. Volume aqui, não só em número de séries, mas eu posso pensar em, por exemplo, aumentar o número de exercícios, que consequentemente vai aumentar
o número de séries, pelo menos numa regra primária, vai aumentar. Mas não necessariamente, porque, por exemplo, eu posso ter prescrito quatro exercícios com 5 séries e depois eu posso ter prescrito 5 exercícios com 4 séries. Então, eu aumentei o número de exercícios, mas eu equilibrei o número de séries. Então, não necessariamente isso vai acontecer de uma forma muito... Assim, com certeza tem que se aumentar o número de séries, não necessariamente, tá bom? Número de repetições também, né? Eu posso manter o número de séries, mas posso aumentar o número de repetições, isso vai aumentar o volume de trabalho realizado também, tá bom? O microciclo de choque, nesse caso aqui, né, a gente precisa primeiro lembrar se esse indivíduo ele é iniciante, se ele é intermediário ou se ele é avançado, tá? Ou extremamente avançado. Então, essa é uma pergunta muito boa, que você tem que saber em qual momento que o aluno está, né? Se ele é um aluno iniciante, se ele é um aluno intermediário ou se ele é um aluno avançado. Por que isso é importante? Bom, pessoal, porque, por exemplo, o número de séries, as intensidades que você vai utilizar, se você vai utilizar eventualmente falha ou não com esses alunos, é claro que você precisa saber se esse aluno ele tem condições para executar tudo isso, né? Por exemplo, iniciante, a gente não usa falha. A gente não usa falha. A falha a gente deixa mais para o indivíduo intermediário e, em algumas considerações até com um pouquinho mais de frequência, indivíduos avançados. Mas dependendo do autor que você vai ler, nem se recomenda usar a falha. Mas eu gosto de utilizar a falha eventual até como uma estratégia de desafio, para ver até onde eu posso progredir com aquele aluno, para ver se realmente aquele aluno tem condições de melhorar aí o seu ambiente anabólico, etc, etc. Por exemplo, aqui, ó, para um indivíduo iniciante, né, um ciclo de choque, aquele ciclo realmente assim, ó, que vai dizer que é choque pro iniciante, você pode utilizar eventualmente alguns ciclos de choque para iniciantes, você pode utilizar aqui, por exemplo, 10 a 20 séries. Então veja que a margem aqui é bem alta, né? Você tem o dobro aqui de séries, né? 10 a 20 séries. Aqui você pode utilizar no intermediário de 15 a 25 séries, enquanto que no nível avançado, aí eu sugiro você utilizar 20 séries, 20 ou mais séries, né? Aqui, ó, 20 ou mais séries. Isso vai depender aí quem é esse aluno, né? Vai depender de quem que é esse aluno. Mas fato é que, se você pensar, por exemplo, no nível avançado, e por que tem essa margem aqui? Porque depende da quantidade de vezes que o aluno treina na semana. Então, por exemplo, se o aluno treina 3 vezes por semana, dificilmente você vai conseguir fazer um aluno em nível iniciante treinar com choque 20 séries. Vai ser muito difícil. Vai ter que fazer 6 séries por exercício ali no treino, vai ficar um pouco complicado. Agora, se é um aluno iniciante que treina 4 vezes, talvez fazer 12, 16 séries já fica mais interessante. Isso vale para todos os níveis, né? Porque depende muito da quantidade de vezes que o aluno treina por semana, ok? Se o aluno treina, por exemplo, 5 vezes na semana e é um aluno avançado, poxa, tranquilamente você consegue bater 20 séries por grupamento muscular ao longo da semana, tranquilamente. Aqui eu estou falando, né, pessoal? Importante deixar claro aqui, né, que isso aqui é número de séries por grupo muscular na semana, por semana no caso, né? Na semana. Então aqui eu estou falando 20 séries, por exemplo aqui, né? Avançado. 20 séries para peito, 20 séries para dorsais, 20 séries para bíceps, 20 séries para tríceps, etc, etc, etc. Ok? Então aqui nós temos número de séries por grupo muscular por semana. Então é na semana que isso aqui está acontecendo, ok? Ainda, nós vamos verificar aqui, tá? Quais são, por exemplo, os métodos de intensificação. Então, quando a gente pensa no indivíduo avançado, por exemplo, né, ele já está usando técnicas de intensificação. Ele vai utilizar ali, por exemplo, um drop set, um rest pause, etc, etc. Então, os ciclos de treinamento, quando a gente pensa no ciclo de choque, ele é um ciclo de treino que tem a característica de aumentar a intensidade, aumentar o volume. Exemplo, vamos pensar aqui, ó, que numa determinada semana, vamos pensar aqui, ó, semana, sei lá, 22, ok? Na semana 22, o seu aluno está treinando lá, por exemplo, 15 séries por grupamento muscular, ok? Por GM, por grupo muscular, 15 séries. É um aluno ali de característica intermediária para avançado ali na semana 22 daquele determinado ano ali, tá?
Então ele está aqui, por exemplo, ali na metade do ano mais ou menos, um pouquinho antes da metade do ano. 22 semanas já se passaram daquele ano, pode ser que seja um aluno que já tenha 2, 3 anos, e aí ele vai entrar na semana 23. Vamos supor que ele vai entrar agora aqui na semana 23. Na semana 23 vai ser um ciclo de choque. Então ele vem daqui para cá, saiu de um ciclo, digamos aí, ordinário, tá? Um ciclo ordinário, se for um indivíduo avançado, por exemplo, tá? Ele está num ciclo ordinário, ok? Tranquilo? E a gente vai para o ciclo número 23, semana 23, pensando aí num ciclo de choque, certo? Quem está chegando aí, boa tarde, galera. Sejam todos muito bem-vindos. Tivemos um problema lá com o link anterior, tá? Infelizmente. Mas a gente está tentando fazer o melhor possível para continuar transmitindo, tá? O YouTube mudou algumas regras de transmissão. Por isso que talvez vocês tenham ido para outro link e acabaram não achando lá a live, tá? Mas está aqui agora, depois eu resolvo isso para vocês. Eu vou deixar a live um pouquinho mais de tempo no canal. Eu geralmente deixo 24 horas, mas eu vou deixar um pouquinho mais de tempo, tá bom? Semana 23, semana de choque. Então aqui você pode pensar o seguinte, bom, se é um indivíduo avançado, eu vou pular para 20 séries, ok? 20 séries. Poxa, mas Moacir, eu posso aumentar tudo isso? Pode, sem problema nenhum. Se você tem um aluno aqui que está, por exemplo, treinando 15 séries por grupamento muscular já há um bom tempo, 4 semanas, 6 semanas, nada impede de você realmente dar um choque, literalmente, nesse aluno, né? Para ele partir lá para 20 séries, não tem problema nenhum, tá tudo certo. Manda lá 20 séries para você ter um aumento ali de 25% mais ou menos, acho que não, 33%, né? Um terço do número de séries, não tem problema, porque como você não aumentou o número de séries nos ciclos anteriores, não tem problema você só fazer um aumento um pouquinho maior, 20 séries por grupamento muscular ao longo de uma semana. Então você vai utilizar aqui, por exemplo, né, estratégias que vão permitir para esse aluno conseguir executar essas 20 séries. Porque vamos supor que seja um aluno que treina 5 vezes por semana. Bom, se é um aluno que treina 5 vezes por semana, ele treina de segunda a sexta, por exemplo, né? Sábado e domingo, descansa. Se ele treina 5 vezes na semana e fazia 15 séries por grupamento muscular, eu posso escolher, por exemplo, 5 exercícios e fazer 3 séries cada exercício. Fechou. Isso para todos os exercícios, tá, pessoal? Para todos os exercícios, não vou entrar se tem ênfase em quadríceps, ênfase em peitoral, ênfase em bíceps, nada disso. É burdoada. Entrou ali, pronto, fechou, tá? Entrou os grupamentos musculares. 5 vezes na semana, o que acontece? De segunda a sexta-feira, eu vou ter aqui agora um aumento de 4 séries, se eu manter esse padrão, né? Se eu tiver, por exemplo, 3 séries e 5 exercícios, vai dar 15, mas ele tem que pular para 20. Então vai ter 4 séries, 20 exercícios. Então se esse aluno treina aqui, por exemplo, segunda, né? Terça, quarta, quinta e sexta, e vamos supor que o treinamento desse aluno aqui seja um treinamento full body, o famoso full body, um exercício por músculo por dia. Então aqui eu tenho 3 séries em cada exercício para cada agrupamento muscular. Eu estou só introduzindo aqui, depois eu vou limpar o quadro aqui, tá? Essa parte aqui é mais introdutória, né? Eu vou limpar o quadro aqui e vou prescrever com vocês a saída, por exemplo, de um ciclo de ordinário, um ciclo regular para um ciclo de choque, tá? Então, se aqui eu tenho 3 e eu faço, por exemplo, peitoral todo dia, ó, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Eu treino peitoral todos os dias. Bom, se eu treino peitoral todos os dias, exemplo, supino reto, supino inclinado com halteres, crossover, aqui eu tenho supino reto com halteres ao invés da barra e assim por diante, eu tenho 5 exercícios distintos, por exemplo, eu tenho aqui 5 vezes 3, eu tenho 15. Fechou. Quando eu vou para um ciclo de choque, o que acontece? Neste exemplo aqui, eu vou simplesmente aumentar uma sériezinha de cada exercício. Só porque isso vai acontecer com todos os exercícios. Isso automaticamente vai aumentar o quê? O tempo da sessão.
Isso se eu não mexer em mais nenhuma outra variável, como, por exemplo, o intervalo entre as séries. Então, o ciclo de choque ele pode ser ajustado por qualquer variável da carga de treino. Peso, o volume, que pode ser o número de séries, pode ser o número de repetições, o número de exercícios, né? Posso mexer nos intervalos entre as séries, tornando o treino mais denso. Eu posso mexer, por exemplo, que mais que eu posso mexer aí? Na velocidade da ação muscular também, que vai mexer no tempo sob tensão e assim por diante. Bom, feita essa parte mais introdutória aqui, né, pessoal, da nossa aula, da nossa live número 4 da MP Science, né, eu vou apagar isso aqui, tá certo? Vou apagar isso aqui e vamos prescrever um treino aqui, levando em consideração aí um indivíduo avançado, pode ser, indivíduo avançado, para a gente poder mudar a característica do ciclo de treino dele para choque. Lembrando que o nosso aluno aqui, ele não tem nenhuma ênfase, não quer desenvolver nenhum grupo mais do que o outro, tá? É um aluno que não tem essa preocupação com a gente, assim, né? Nós não temos essa preocupação de ficar, por exemplo, escolhendo grupamentos musculares ou exercícios, né? Porque ele não tem aí essa pretensão, beleza? Vamos lá então, galera. Olha só, para a gente continuar aqui, né? Vamos pensar o seguinte, vamos imaginar que nós tenhamos aí um aluno que treina 5 vezes por semana, indivíduo avançado, ok? Sem ênfase. Então é claro aqui que eu estou usando exemplos mais básicos, né, pessoal? Porque, claro, a gente não dá para a gente ficar enchendo muito a linguiça aqui, a gente tem que ir direto para o ponto, tá certo? E é o seguinte, vamos pensar assim, ó, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, que eu fiz anteriormente aqui, só que agora eu vou ilustrar com os exercícios e vamos pensar nas técnicas de intensificação também, que é o meu forte que está aqui nesse livro maravilhoso, o Teoria e Prática da Musculação, ok? Vamos lá, quem quiser comentar alguma coisa, fica à vontade, tá, galera? Perguntar, pode ficar bem à vontade, tá? Boa tarde, professor, faz o sorteio na live de um mês da MP Science. Cara, por R$ 29,90, cara, não, tá? Se você não tem R$ 29,90, sinto muito. Mas MP Science não faço o sorteio, não. Olha só. Segunda-feira. Vamos ver se eu consigo encaixar certinho aqui no quadro. Quarta. Quinta, acho que vai dar. Sexta-feira. Aí, ó. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, ok? Que estratégias que nós vamos pensar aqui de treinamento? Quais são as estratégias que nós vamos pensar em termos de fracionamento? Já fiz várias lives, vários vídeos aqui no canal sobre fracionamento de treinamento, né? Eu vou usar o full body. Professor, pode ser outro? Claro, cara, você pode usar qualquer outra estratégia. Posso usar uma BCDE, posso usar aqui peitoral, aqui posso fazer membros inferiores, aqui costas, aqui bíceps, aqui tríceps. Pode, vai faltar deltoide, mas pode fazer. Eu posso fazer um AB? Pode fazer, mas lembra que AB vai ficar ímpar, né? E aí você precisa no outro ciclo igualar. Então aí a tua semana teria que ter 2 ciclos de choque. Para poder ter 3 As e 5 As e 5 Bs. Posso fazer ABC? Pode fazer ABC, mas você tem que pensar que daí o número de ciclos vai ser diferente do que, por exemplo, se você trabalha com full body. Não tem problema nenhum, só porque daí você vai prolongar os ciclos de choque no seu aluno. Posso fazer uma estratégia mista também, Moacir? Poxa, claro que pode. O que é uma estratégia mista? Fazer um misto, mistão. Eu gosto bastante de fazer estratégia mista também. Acho muito interessante, porque daí você pode usar o Mixed Sessions, né, que são as sessões mistas. Você pode fazer isso, tem um vídeo recente no canal sobre isso, que eu gravei sobre treino misto, em que você pode utilizar as duas estratégias, por exemplo, split e full body, dentro do ciclo de treino. Isso também é legal porque você muda a forma como o aluno vai responder aquele estímulo. Como assim, Moacir? Pode dar um exemplo? Claro, posso dar um exemplo tranquilamente. Pensando aqui, ó, como eu vou usar o full body, eu vou dar esse exemplo do misto, né? Usando esse exemplo aqui do aluno de 5 vezes por semana, eu posso pensar aqui, ó, em um A, em um B, em um C, e na quinta e sexta o aluno treina full body. Então aqui eu posso treinar 2 musculaturas, aqui mais 2 musculaturas, aqui mais 2 musculaturas, pressupondo, né, que o aluno ele vai utilizar a divisão anatômica. Eu gosto de utilizar a divisão anatômica, divisão clássica anatômica, por quê?
porque facilita muito mais a minha prescrição, tá? E o que é essa divisão anatômica? Divisão anatômica, peito, dorsais, bíceps, tríceps, deltoide, ombro, tanto faz, e membros inferiores, 6. Né? Então 6 dividido por 3 dá 2. Então eu posso treinar 2 músculos aqui, 2 aqui, 2 aqui, e na quinta e na sexta eu posso fazer um full body. Ou também, que é bem interessante fazer, isso depende, né, pessoal? Depende aí do teu estilo de prescrição, depende também do estilo do aluno, né? Ó, você pode fazer assim também, que é bem interessante, ó. Opa, aqui seria full body, terça e quinta, e na segunda, quarta e sexta faz ABC. Essa é uma forma também bem interessante de você fazer o fracionamento do treino do teu aluno num ciclo só de choque, né? Uma burdoada só de choque, supondo aqui, por exemplo, 5 dias de treino, ok? Mas não é isso aqui que eu quero usar. Eu vou usar o full body para a gente prescrever aqui um exercício para cada agrupamento muscular. Só que olha só que interessante, né? Eu posso prescrever um full body, aqui ó, eu posso prescrever um full body A, B, C, D, E. Parece alfabetização, né, gente? Mas sim, posso fazer sim, com certeza, tá? O que seria um full body ABCDE? Também já fiz live sobre isso, mas eu relembro você, caso você não tivesse na live, né? Eu explico. O full body ABCDE significa da seguinte forma, ó. Vamos supor aqui, ó. Aqui eu vou colocar o supino, reto, barra. Aqui vem o supino inclinado com halteres. Aqui eu boto um crossover. Aqui na quinta-feira eu coloco, vamos lá, um supino máquina. E aqui eu coloco um pec deck, que é diferente do supino máquina, né? Pronto, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 exercícios diferentes. E se eu fizer isso para todas as musculaturas, eu vou ter um full body, porque vai ser um exercício por grupo muscular na sessão, e ABCDE, porque os treinos são diferentes um do outro. Dá trabalho? Bastante. Dá bastante trabalho para escrever isso aqui. Por que eu não uso isso aqui com todo mundo? Porque dá muito trabalho. Então, não dá pra gente fazer tudo isso aqui, porque a gente sabe que tem aquele aluno que, né, pensando numa academia mais convencional, né, tem aquele aluno que não tá nem aí pra você, né? Então eu uso mais para personal isso aqui, quando eu uso. Mas o clássico aqui é a gente fazer um full body treino geral, né? Então eu posso pensar aqui, por exemplo, ó, vou escolher os exercícios aqui, tá? Ó, supino reto. Vou pensar aqui numa remada baixa. Vou pensar aqui num bíceps barra, tríceps polia. É impressionante como esse cachorrinho ele só late quando eu faço live. O cachorrinho do vizinho aqui, traz essa parede aqui. Ele só late nos sábados que tem live, das 14 às 15. Fora disso ele não late, nunca não ouço ele latir. Mas vamos lá. Desenvolvimento com halteres, só um comentário para distrair. E um agachamento, pode ser? Um agachamento. Pronto. Aqui está o treino, fechou? Aqui está o treino. Eu vou repetir isso aqui na terça, na quarta, na quinta e na sexta, tá? Então pense que é tudo igual aqui. Pense que esse treino aqui vai ser ao longo da semana. Posso mudar um exercício ou outro ao longo da semana? Pode. Isso precisa ser programado? Não necessariamente. Você pode chegar aqui na segunda-feira, você prescreveu isso aqui, né? Na terça-feira, você quer que ele faça todos esses aqui, exceto o de perna. O de perna, você quer que ele faça um leg press, por exemplo. Não tem problema nenhum, muda. A periodização é dinâmica, tá? O que eu quero que você entenda aqui é o raciocínio do treino de choque, tá? Vamos supor, nesse treino aqui, eu tenho 3 séries para cada exercício. Logo, o treino vai ter quantas séries? 18 séries. Tá? Isso aqui vai valer para tudo até lá. Tudo bem? Vai valer para tudo até lá. Quantos exercícios eu vou ter para cada musculatura? 5. Eu vou ter 5. É o mesmo, mas são 5, tá? Porque vai ser supino reto aqui, 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 aqui. Ok? 5 vezes 3, já que são 3 séries em cada exercício, então para cada músculo eu vou ter 15 séries. Peitoral 15 séries, costas 15 séries, bíceps 15 séries, tríceps 15, ombro 15
E membros inferiores, 15. Professor, você não está considerando que cada 2 séries de peitoral vai contar como uma de tríceps? Não, não estou considerando. Poderia considerar? Poderia. Vai fazer diferença? Para mim não faz diferença nenhuma, cara. O cara vai fazer aqui 1 ou 2 séries a mais de tríceps, se eu contar aqui, não vai fazer grande diferença para mim, não faz diferença nenhuma. O cara não vai ficar com o tríceps maior que o peito. Nunca vi, pode acontecer, mas enquanto não acontecer não tem problema nenhum. Mas se você quer contabilizar dessa forma, a cada 2 séries de remada você contar com uma de bíceps, uma de antebraço, pode. Professor, poderia fracionar aqui membros inferiores, colocar, por exemplo, um exercício isolado para parte de trás da coxa, como um stiff, uma cadeira flexora e fazer uma contagem diferenciada? Pode. Eu só acho válido, na minha opinião, fazer isso se o objetivo do aluno é esse. Agora, se não, meu amigo, agachamento, leg press, stiff, cadeira extensora, flexora e pronto. Se você está preocupado com isso, o que você pode fazer? Faz o full body ABCDE. Aqui faz um agachamento, aqui faz um stiff, aqui faz uma cadeira extensora, uma flexora e um leg press. Pronto, daí você já faz uma panturrilha em pé, uma panturrilha no leg, pronto. Você vai variando os exercícios, você completa tudo, não precisa ficar quebrando a cabeça, fazendo conta de séries de músculo. Fechou, foi, acabou. Estou usando aqui, claro, né? Masculino, tá? Masculino, importante, não deixei claro isso no começo. Mas o feminino você vai fazer a mesma coisa, cara. Mas o que acontece? Feminino, geralmente, não são todos, não são todas nesse caso, né? Porque é feminino, não são todas, mas a maioria, o foco é em membros inferiores. Não são todas, mas a maioria é membros inferiores. Então o que você vai fazer? Você vai pensar aqui no dobro, talvez ali os 50% a mais, número de séries. Você só vai equilibrar isso aqui ao longo da semana. Pronto, não tem mistério nenhum, gente. Full body ABCDE, por exemplo, a mulher funciona igual. Só porque ao invés, por exemplo, de ter aqui esse bíceps barra, você pode jogar um leg press. Na terça-feira você troca o desenvolvimento por um stiff. Na quarta-feira você troca o tríceps polia por um afundo, por exemplo. Então você vai jogando ali com o número de séries, mas na essência mesma. Ou aumenta o número de exercícios, tanto faz. Agora, a partir do momento que o aluno sai desse ciclo de treino aqui, né? Deixa eu tirar o meu livro daqui. A partir do momento que ele sai desse ciclo aqui e entra, por exemplo, num choque, pressupondo que ele vai aumentar para 20 séries por grupamento muscular, o que vai acontecer? O número de séries no treino vai aumentar, ok? E vai aumentar o número de séries por grupamento muscular. Então vamos imaginar agora que aqui no choque ele vai fazer 4 séries para cada exercício, ok? Se no choque vai fazer 4 séries para cada exercício, aqui então nós vamos ter 4 vezes 6. 4 vezes 6 vai ser 24 séries no treino. E serão, neste exemplo hipotético aqui, 20 séries por grupamento muscular. Grupamento muscular. Mudei os exercícios? Não. Preciso mudar? Não precisa mudar os exercícios. O treino de choque não precisa mudar. Quer mudar? Muda. Eu não acho viável. Eu acho viável você manter os exercícios e somente aumentar a bordoada. Aí você dá a característica de choque. Que o aluno está acostumado com supino reto. 3 séries, 3 séries, 3 séries. Aí você vai mudar para 4 séries e você vai para o supino inclinado? Não, mantém o supino reto, pô. Deixa o supino reto, ele não tá fazendo mal para ninguém, não tá brigando contigo, não tá te ofendendo, não tá te machucando, não tá te magoando, não te abandonou. Deixa ele ali, tranquilo. Quando ele sair do ciclo de choque, que ele vai entrar num novo ciclo de incorporação, você pode mudar os exercícios. Show de bola. Mas vamos lá. Aqui eu dei o exemplo do quê, pessoal? O exemplo do volume, ok? Do volume. Eu simplesmente fiz a progressão desse indivíduo indo para o treino de choque usando o volume. Nesse caso aqui, o número de séries por grupamento muscular. Tá, mas Moacir, olha só, se eu aumentei aqui uma série de cada exercício na semana posterior, saindo de 18 séries para 24, não vai demorar mais a série? No caso aqui, não vai demorar mais o treino de segunda-feira, de terça e quarta? Teoricamente, sim. Mas como assim, teoricamente? Existe alguma outra forma que não aumentar? Sim, porque eu posso diminuir o intervalo. Exemplo.
Se essas 18 séries aqui, ó, vamos supor, tá? Supino reto. Vamos supor que era 2 minutos de intervalo. Remada baixa, 2 de intervalo. Bíceps, 2 de intervalo. Enfim, próximo a 2, tá? 1,5 a 2. Na semana subsequente, que entrou o choque, entrou o treino de choque, eu aumentei uma série em cada exercício. Não aumentei? Aumentei. Então, o tempo da sessão vai aumentar? Não necessariamente, porque esse intervalo aqui eu posso diminuir para 1 minuto. Se eu diminuir para 1 minuto, mesmo aumentando uma série em cada exercício, pode ser que o tempo da sessão fique muito parecido. Eu só vou saber se completar o treino, né? Quando eu completar o treino eu vou saber. Mas fica na mesma, já testei várias vezes. Fica na mesma, porque é o seguinte, 3 séries com 2 minutos de intervalo, pressupondo que cada série vai durar ali mais ou menos 30 segundos, né? 3 séries de 10, por exemplo, 10 repetições. Isso aqui vai durar 7 minutos e meio para fazer. 7 minutos e meio aproximadamente para fazer um supino reto com 2 minutos de intervalo e mais ou menos 10 repetições com 30 segundos cada série, ou seja, 3 segundos concêntrica e excêntrica. Bom, se eu aumentar para 4 séries, eu vou ter 2 minutos de execução, mais 1 minuto de intervalo entre a primeira e a segunda e a terceira e quarta, 7 minutos. Capaz de ser até mais rápido ainda. Entendeu? Mas, cara, por causa de 30 segundos, não vai ficar brigando, né? Ou seja, o que eu quero que vocês entendam? Porque não é necessário, não é porque eu aumentei o número de séries no treino que o treino vai se tornar mais longo. Nesse caso aqui, ó, vamos supor que o treino durava 45 minutos. Eu aumentei uma série para cada exercício. O treino continuou durando 45 segundos. O que você conclui? Que o intervalo diminuiu. O que você conclui? Que a densidade do treino aumentou. O que isso significa? Que o tempo de descanso diminuiu, o tempo de estímulo se manteve. Eu posso também aumentar o tempo de estímulo, que é a outra variável da densidade, mas posso reduzir o tempo do intervalo, que é a outra variável da densidade. Como uma divide pela outra, qualquer uma que eu mexer, vai mexer no resultado final. Então eu posso manter o mesmo tempo também de treino, desde que eu ajuste o intervalo entre as séries. Ok? Então, choque vai ter essa característica aí, ó. Eu posso aumentar o número de séries e ainda diminuir o intervalo. Então eu aumentei o volume, nesse caso, e nesse segundo exemplo aqui que eu te dei agora, eu mexi aonde? Na densidade. Poxa, Moacir, então quer dizer o seguinte, que eu posso mexer no treinamento tendo a característica de choque somente mexendo na densidade? Agora você está começando a entender o que é periodização de verdade. Vou repetir como se você estivesse me perguntando. Quer dizer então, Moacir, que para ser considerado um ciclo de choque, eu não preciso somente aumentar o volume. Eu posso, então, manter as mesmas séries, só porque de uma semana para outra eu posso simplesmente diminuir o intervalo, aumentando a densidade, tornando o treino em uma percepção de esforço maior. Exatamente, você está em choque. Ora, se você fazia, né? Bom, passado, né? Se você fazia 3 séries de 10, ó, pega aqui no cantinho aqui, ó. 3 séries de 10, supino reto com barra, tá? Barra mais 30 quilogramas cada lado. É um bom supino para o indivíduo avançado masculino, não é verdade? Dá de fazer? Dá de fazer. 30 quilogramas. Interessa aqui, pessoal, tá? É só um valor, tá? Não interessa, mas raciocina comigo o seguinte. Vem no raciocínio, tá? 3 séries de 10 com 30 quilos, 2 minutos de intervalo. O aluno fazia isso, sei lá, há 3, 4 semanas. Você chegou no ciclo de choque, não mexeu em nada. Não mexeu na série, não mexeu na repetição, não mexeu na velocidade da ação muscular, não alterou a mecânica do indivíduo, não alterou o peso do exercício, não é carga, é peso, não alterou o peso do exercício, você simplesmente cortou 50% do intervalo. Você foi lá para 1 minuto. Teu aluno agora não descansa mais 2 não, meu amigo. Descansa 1 só. O que pode acontecer? Pode acontecer de ele nem completar, inclusive. Porque se aqui ele fazia 30 quilos, 10 repetições e fazia no máximo mais 1 ou 2, faria no máximo mais 1 ou 2, né? Repetições em reserva, 1 ou 2, se eu tirar intervalo, eu tiro a capacidade de recuperação do indivíduo. Se eu tiro a capacidade de recuperação, eu estresso o indivíduo. Se eu estresso o indivíduo, eu aumento a percepção de esforço do indivíduo. Se eu aumento a percepção de esforço do indivíduo, eu mexo indiretamente na intensidade. Se eu mexi na intensidade, mesmo que indiretamente, para cima, ou seja, aumentei,
choque. Fim de papo. Fim de papo, não tem nem conversa. Pode dizer nada, não. É e pronto, acabou. Agora, o que a gente pode discutir é o seguinte: se aqui o teu aluno estava dando migué, aí é uma outra conversa. Porque pode ser que ele estava fazendo 30 quilos, dizendo que faria mais 2, com 2 minutos de intervalo. Você encurtou o intervalo, ele continuou dizendo que faria mais 1 ou 2. Opa, alguma coisa está errada. Então ele mentiu para você em algum momento. E todo mundo mente. Como diz o Dr. House, né? Todo mundo mente. Então alguma coisa está errado. Talvez por isso que ele não estava evoluindo, porque ele estava fazendo com peso abaixo da capacidade de repetições e reservas que você prescreveu. Nesse caso, é interessante estar sempre monitorando, no mínimo, pessoal, no mínimo. Mas na verdade já serve muito já, com as repetições em reserva, tá? Monitora com as repetições em reserva, que dá super certo. Chega pro camarada, na finalzinho da série, quantas mais você faria? Não, eu faria mais umas 4. Tá, mas é uma série de entrada? É uma série de aquecimento? Não, é minha última série já. Ah, então, cara, você tá perdendo seu tempo. Você está perdendo seu tempo. Se não é um ciclo regenerativo, que aí sim nós vamos usar percepção de esforço mais para moderado, leve, moderado, repetições em reserva de 3 a 6, ok. Mas se teu objetivo é choque, o cara está fazendo 30 quilos, 10 repetições, está sobrando 3 ou 4, tá errado. Tá errado. Choque não é para sobrar 3 ou 4. O choque é para sobrar 1, 2 no máximo, dependendo do exercício. Exemplo. Vamos supor que está no choque, né? O aluno está aqui em 10 repetições, primeira série. Chegou no final da série e você perguntou, tá, e aí? Quantas mais você faria? Não, eu faria mais umas 3. Então descansa bem pouquinho e já faz a próxima. Ou bota mais 2, 3 quilinhos cada lado, mais 5 quilos cada lado e já manda a burdoada. Por quê? Porque você precisa tentar chegar mais próximo do esgotamento de trabalho do aluno. Não precisa chegar na falha. Você pode usar a falha eventualmente, aqui talvez, por exemplo, num bíceps barra. Você pode jogar ele para o último e fazer um drop set, aumentando o trabalho realizado, né? Aumentando ali o número de repetições, promovendo uma certa fadiga. Pode, ali no finalzinho do treino, para dar mais essa característica de choque. Mas não pode ficar sobrando muito o tempo todo. Senão não é choque, galera. Choque é burdoada mesmo. Qual que é a intenção? A intenção é causar o overreaching. Proposital isso aqui. Ok? Isso aqui é para causar overreaching. O overreaching funcional, né? Porque a gente tem um não funcional. E é muito fácil de entender isso aqui. Qual que é o bom? O bom é o que funciona. Overreaching funcional. Qual que é o ruim? O ruim é o que não funciona. O overreaching não funcional. Fica moleza de entender. O overreaching funcional é aquela paulada mesmo que a gente faz propositalmente, de forma programada, para que o aluno tenha um estresse mais elevado e consiga colher os frutos desse tipo de estratégia num futuro, seja curto, médio ou longo prazo. Gosto de utilizar, por exemplo, o ciclo de choque, aí é uma questão particularmente de prescrição. Em períodos que antecedem férias, recessos, sabe? Tipo, 23 de dezembro, quinta-feira de carnaval, que o cara só vai voltar lá na Páscoa, depois da Páscoa, 23 de dezembro, o cara vai voltar só dia 10 de janeiro. A semana é choque, às vezes eu faço 2 semanas de choque. 2 semanas de choque, faço comigo também, com meus treinos também. Faço 2 semanas de choque, 2 semanas de burdoada, para que nas 2, 3 semanas subsequentes ele ainda consiga colher frutos desses treinos aqui, tá bom? E aqui, claro, foi um exemplo utilizando um indivíduo avançado do sexo masculino sem ênfase que treina de segunda a sexta. Perguntas, galerinha? Pode perguntar, fica à vontade aí. Opa, boa tarde, Diba. Seja bem-vindo, eu não tinha te visto aí. Abraço aí, salve Baixada Santista. Um salve para Baixada Santista mais uma vez aí com a gente, né? Grande Diba. Mestre, eu passo para as minhas alunas que já treinam um tempinho, eu passo o treino normal, o ABCD tá certo. Com certeza, meu amigo, com certeza. Você pode fazer ABC. Você pode usar aquela estratégia mista bacana aqui também, ó. Testa aí, cara. Testa aí com as tuas alunas. Vê se é legal. Faz esse mistão aqui com as tuas alunas. O que seria a estratégia mista aqui, ó? Faz com uma aluna sua. Pega aquela aluna. Desculpa, ficou estranha a frase, né? Seleciona a sua aluna. Aquela aluna mais aberta, assim, a entender os processos de treino. Aquela aluna, assim, que até gosta mais de desafios. Porque tem alunas que são mais engessadas, né? Ok? Tranquilo? Gosta mais daquela rotina, mas tem alunas que gostam um pouquinho mais de desafio. Vai, por exemplo, com essa sua aluna que gosta um pouquinho mais de desafio, ou até aquela que já entende um pouquinho mais processos de treino, e propõe a ela. Faz aqui, ó, um A, um B, supondo que treina segunda a sexta, né? Um C, e aqui na quinta e na sexta entra com full body para ver.
Entra com um bom full body aqui para ver se adapta legal. Testa, não custa nada. Uma semaninha só, passa rapidinho, cara. Ninguém percebe que tá passando essa semaninha aí. Faz isso aí e depois a gente conversa. Depois na próxima live a gente conversa sobre isso. Inclusive, tá, pessoal? Para quem é assinante da Empsize, essa live aqui vai depois lá para dentro da plataforma com a certificação, tudo bonitinho, editada, né? Tá tudo certo, aí você pode assistir quantas vezes você quiser. Quem não é assinante da Empsize, ainda, quem não é assinante, né, da minha plataforma de curso, que é a Empsize, você vai ter acesso a essa live aqui. Eu vou deixar até segunda-feira, eu vou deixar ela rodar um pouquinho mais, porque eu tive um problema com o link. Um pouquinho antes da live eu tive um problema, tentei fazer a transmissão, não estava indo, tive que deletar e voltar a criar um novo link. Então eu vou deixar um pouquinho mais de tempo até para o algoritmo avisar os inscritos, etc. Então acaba aí ajudando vocês um pouco mais. Tá bom? A nossa próxima live, tá, pessoal? Vai ser no dia 12 de abril. Depois você confere se é um sábado, tá? Porque no próximo sábado eu tô fora, eu vou viajar para dar aula em pós-graduação. Na outra é Páscoa. Na outra eu tô fora de novo, vou viajar para dar aula em pós-graduação. E na outra eu tô aqui. Daí a gente faz a live, mais uma live, a live de abril daí, tá? E na outra eu viajo de novo e na outra eu viajo de novo. Vai ser meses aí, abril e maio, com bastante viagens aí, graças a Deus. Ah, e vocês, os danadinhos, para quem não tem os livros ainda, ó, aproveita, tá? Esse mês aí de março, os 2 livros, 99 conto. Não tem mais desculpa agora, né? 99 pila, os 2 juntos, tá? Cada um deles é 59, caso você já esteja aí com o seu orçamento comprometido, né? 59 reais cada um deles, que é os 2, 99. Não tem frete, não tem nada mais de custo, é só os livros, entre em contato comigo, eu mando para tua casa, tu recebe em até 5 dias úteis, tá? Após a postagem, obviamente. Beleza? Vou fazer sim, obrigado. Tem uma que é assim, olha, toda academia tem, né, cara? Todo o personal trainer tem uma aluna assim também, né? Então aproveita e manda bala e vê. Pode ser que dá certo, pode ser que não dê certo. Eu sugiro tentar fazer pelo menos umas 2 semanas, tá, Diba? Pra você ver algum resultado, assim. Mas faz uma semana bem caprichadinho, cara, com tudo controlado, depois a gente conversa para ter o feedback. Depois você me diz se deu certo ou não deu certo, né? Pode acontecer sim, pode acontecer não. De qualquer forma, você tem um amparo da ciência, né? A ciência está aqui. Agora é claro que a gente precisa aplicar na prática. A Patrícia chegou. Que bom que você chegou, Patrícia. Seja muito bem-vinda aí a mais uma live, né? A Patrícia lá do Rio de Janeiro. Beleza, galera? Olha só. Agora nós vamos, depois de falar tudo isso aqui, né? Eu vou apagar essa parte aqui, já que vocês já entenderam que terça, quarta, quinta e sexta é tudo igual. Eu vou fazer o seguinte. Uma outra forma, uma outra proposta, além do que nós já discutimos, né? De volume, da intensidade, né? Ali por percepção, pelo peso do exercício e tudo mais, eu vou propor uma outra forma que você pode trabalhar aí, o ciclo de choque, beleza? Pra gente ir pro finalzinho da nossa live e nós sabadarmos. Eu vou pedir uma gentileza para vocês, galera, compartilha essa live aí, principalmente porque eu tive um problema com o link, né? Com certeza ia ter mais de 30 pessoas aqui hoje. Talvez tem gente aí que tá esperando a live acontecer ainda, achando que simplesmente eu não apareci, mas é porque o link anterior deu uma quebra nele, a câmera não virou, eu sei lá que diabo que aconteceu. Então compartilha essa live aí com a galera, manda no grupinho da educação física lá que vocês têm aí, dos personagens da sua cidade, do CREF, enfim, do demônio lá, e manda para eles lá, o pessoal vir aqui assistir, porque essa live ela é aplicada à prática total, né? Vamos lá. Agora, meus queridos amigos, nesses últimos minutos aí, cara, eu vou ter que me cuidar para não me empolgar, porque eu gosto de conversar bastante sobre isso, que inclusive é o grande tema desse livro aqui, né? Que são os métodos de treinamento, né? Poxa, aqui no capítulo... Acho que é no capítulo 6, se eu não me engano. 6, não é, nem, no 6 e no 7. No 6 e no 7 é só destinado a métodos e sistemas de treinamento na musculação. Ó. 2 capítulosões só sobre métodos de treino. Uma outra forma que você pode aí mandar bala no treino de choque, vou até usar uma caneta de outra cor, são os métodos. Por meio dos métodos de treinamento. E nesse caso aqui nós vamos usar os métodos de intensificação. O próprio nome já ajuda, né, a dizer o que é isso, né? São os métodos que visam intensificar o treinamento do aluno. E aí, bastante cautela, meus queridos amigos da educação física, sejam alunos ou formados, ou algum entusiasta aí da área, né, que não é da educação física, mas gosta aí de treinar. Eu tenho muita gente que me acompanha assim, tá, pessoal?
Muita gente. E, na verdade, se eu for lembrar de cabeça assim, é um 50-50, tá? Metade é da área, metade não é da área. Tem uma galera que não é da área aí que gosta de aprender mesmo, assim. Não é aqueles videozinhos bobo de Instagram, né? Que eu acho que também tem a sua valia. Mas bobo que eu quis dizer que não é aquele videozinho curtinho, com aquela mensagem mais superficial, que tem a sua valia. Mas, tipo assim, aula de 30, 40 minutos, de 1 hora, 2, 4 horas, como eu tenho um curso aqui, a galera fora da área, que gosta de treinar, que assiste, eu acho muito legal. Métodos de intensificação, né, voltando ao raciocínio que eu estava começando antes, não é necessariamente aumentar o peso do exercício. Método de intensificação significa intensificar o treinamento, ou seja, aumentar o tempo sob tensão. É uma das estratégias dos métodos de intensificação. Aumentar o tempo sob tensão, no caso da musculação prática, do treino de força prático, né, é aumentar o tempo que o aluno contrai a sua musculatura. Seja de forma concêntrica, seja de forma excêntrica, ou até mesmo na isométrica, como a gente tem um pico de contração, né? O pico de contração é uma estratégia também intensificadora. E eu tenho uma aula muito massa sobre essa parte de técnicas de intensificação, que eu mostro lá um exemplo prático. Eu não vou lembrar onde é que está essa aula, tá, pessoal? Porque já são 500 e poucos vídeos no canal, mas é uma aula que eu mostro que você pode intensificar o treino diminuindo o volume total de treino. É muito interessante, é uma pira. Talvez um dia eu traga uma live só sobre isso para vocês, sobre métodos de intensificação. Daí a gente pode discutir mais a fundo cada essência de cada técnica, né? Se bem que no canal já tem live de drop set, de rest pause, de upset, de SST, que mais que tem? Família 7, tem muita coisa aí. Vamos lá, métodos de intensificação. Eu posso usar o drop. Inclusive saiu uma live não, foi uma aula de quadro que eu gravei aqui no canal recentemente, está nos últimos vídeos, tudo sobre drop set. Eu posso utilizar o rest pause, também é outra técnica bem legal. Eu posso utilizar o pico de contração. E até, em alguns casos, dependendo do indivíduo, a gente pode utilizar uma pirâmide. Eu não acho assim a pirâmide tão assim, porque a pirâmide nada mais é do que você fazer uma oscilação entre volume e intensidade. Mas é uma forma, por exemplo, de sair de um nível mais iniciante para um nível intermediário, ensinando o aluno a modificar peso e modificar repetição. Agora, drop set é uma das técnicas que eu mais gosto, particularmente falando, tá? Acho fantástico o drop set, tanto que eu já fiz uma live só sobre o drop set. Podemos pensar em atualizar essa literatura, até porque a literatura também vem cada vez mais mostrando aí. Agora a gente tem o drop set múltiplo, né? A gente tem o drop set múltiplo, que é uma extensão do drop set tradicional. A gente tem o drop set inverso, que é uma bagunça, na minha opinião, para todo mundo entender, porque eu já vejo uma dificuldade muito grande do profissional entender o drop set convencional. Imagina o inverso. Mas tem na literatura também o inverso, o múltiplo, tá? O duplo, drop set duplo, quando você encaixa 2 drops em 2 exercícios diferentes. Poxa, e por aí vai. Com o drop set dá para fazer uma periodização só com ele, se você quiser. Tá? Se você quiser bem trabalhadinho, bem conversadinho, você vai longe com o drop set. Então eu sugiro você assistir. Vai no meu canal e digita drop set, vai aparecer uma pancada de vídeo, só drop set. Live, vídeo de quadro, vídeo de computador, vídeo de tudo, tá? De slides, que eu digo, né? De computador de slides. Tem de tudo para você. Na Empsize tem um curso só sobre drop set, para você ter uma ideia. Lá na minha plataforma tem um curso só sobre drop set ministrado por mim. Porque a Empsize, tá, pessoal? Não é só eu. A Empsize tem uma equipe de professores. Eu estou coordenando uma equipe de professores. Uma galera foda lá, tá? Lá no site tem toda a equipe de professores lá para vocês acompanharem. E a gente está aumentando cada vez mais o número de cursos desses professores, que eu quero ficar fora. Eu quero ficar coordenando, eu quero coordenar, não quero mais tanto dar aula, mas que eu amo dar aula, mas eu quero mais coordenar. Tá, beleza, Moacir. Me dá um exemplo aí então, vamos para a prática, de fato, como é que a gente poderia fazer aqui um ciclo de choque incrementando esse drop set aqui? Claro, a gente pode pensar, por exemplo, aqui, como eu falei para vocês, no bíceps barra. Então vamos supor que a ordem aqui, ó, vai ser alterada. Pode ser? Vamos alterar essa ordem aqui, para vocês entenderem, ó. Eu vou tirar o bíceps barra daqui e vou tirar o agachamento daqui. Vou deixar o bíceps barra por último. Por que por último? Porque tem que ser por último? Não, cara, não é porque tem que ser por último, mas eu gosto de finalizar treino, ou do meio para o final, com essas técnicas. Moacir, qual barra? Tanto faz, cara, escolhe a tua barra aí, fica tranquilo, rapaz. Vocês estão muito estressados, cara. Vocês estão vendo muito videozinho aí de profissionais reagindo a vídeos, né?
esses pessoais mais gentis, né? E vocês estão ficando muito brabo, cara. Relaxa, fica tranquilo. Fica de boa. Escolhe a tua barra aí que tu quer. Pode ser uma barra W, mas claro. Pode ser uma barra... Pode, cara. Escolhe a tua barra e vai ser feliz. Não tem problema nenhum. Eu quero raciocínio, não me preocupo com isso aqui. Depois, lá na prática, com o aluno, a gente vai ver se o aluno tem dor de punho, não tem dor de punho, se gosta mais desse, se não gosta mais daquele. Pensa no raciocínio, tá? Vamos supor aqui então agora, troquei aqui a ordem dos exercícios, eu quero utilizar uma técnica intensificadora. Então, o aluno, na semana anterior, estava fazendo 3 séries, lembra? 3 séries, cada exercício, 3 vezes 6, 18, 3 de 10, tal, um ciclo ordinário, lembra? Ciclo convencional. Agora eu entrei na burdoada. Beleza, agora a diferença, pelo menos no comecinho aqui, é que vai entrar com um drop set no bíceps barra. Ah, então quer dizer que agora eu escolhi um músculo. Sim, vamos supor que agora ele tem aqui uma ênfase no bíceps. É aquele aluno que gosta de treinar bíceps masculino, né? Ou, por exemplo, uma menina que gosta de treinar tríceps, uma menina que gosta de treinar ombro, um menino que gosta de treinar membros inferiores, aí você vai escolher, por exemplo, um exercício para focar nisso. Beleza? Ou, o que você pode fazer aqui? Tá, mas Moacir, meu aluno não tem ênfase. E aí, o que eu faço, cara? Me ajuda, por favor? Cara, é só pensar, meu querido amigo. No treino da terça, por exemplo, você faz supino reto primeiro, tá? Agachamento, tríceps polia, desenvolvimento, bíceps barra. O último exercício, remada baixa, drop set. Você vai trocando. Você só vai fazendo a troca. Não precisa mexer nos exercícios. Você só deixa o exercício que você quer dropar por último, se você assim preferir. Ah, professor, mas agachamento, fazer drop set não é recomendado. Realmente, eu concordo plenamente com você. Não é um exercício que eu também recomendaria você fazer em drop set. Então, no dia que for drop set de quadríceps, por exemplo, não faz em agachamento, faz em cadeira extensora. Pronto, cara. Fechou. Mesa flexora, cadeira flexora. Pronto. Até no stiff dá de fazer, tá? Então não fica, cara, não fica preocupado. Vocês são nervosos demais, cara. Calma, cara. E varinha, não sei o quê, desenho no peito, desenho. Calma, velho. Calma, prescreve. E pode ser que você prescreveu tudo isso aqui, lindo, maravilhoso. Você ficou aqui comigo 1 hora, chega no dia, ai, não gostei de fazer. Pô, cara, isso acontece direto, meu amigo. Então calma, relaxa, vai lá e prescreve de novo. Calma. É assim mesmo que funciona a parada. Principalmente se você está começando na área, tá? Você faz tudo lindo, tá tudo bonitinho. O aluno não gosta de fazer. Não curti fazer. Puta que pariu, meu amigo. Cara, até dá vontade de dizer, ô seu arrombado, faz isso aqui porque tu vai crescer, tu vai ganhar força, tu vai ganhar resistência, tu vai emagrecer. O arrombado não faz, cara. Mas enfim, vamos lá. No bíceps barra, por exemplo, eu posso pensar aqui em fazer um drop. Um aluno avançado, né? Eu posso fazer aqui 3 séries de drop. 3 séries, 10 mais falha. Então, o aluno vai lá, posicionou, faz 10 repetições. Pode ser um bíceps com barra reta, por exemplo, né? O barra W, tanto faz. Fez 10 repetições. Terminou? Terminou. Imediatamente vai lá, reduz aproximadamente 30% do peso, 20, 30, a literatura dá suporte até 40%, né? Por cento do peso. Então, se o aluno estava fazendo ali, por exemplo, tá? O aluno estava fazendo bíceps barra. Vamos lá, vamos pegar um número fácil para entender aqui. Pode ser 10 quilos, tá? 10 quilos cada lado. Bem, mais uma barra ali de 8 quilos, pensa assim, fica mais fácil de entender. 10 repetições, fez 10 repetições, vai tirar lá mais 2, 3 quilinhos cada lado, né? Já deixa a barra posicionada pronta para isso, tira e vai até a falha. Provavelmente, se o aluno é bom, avançado e ele está realmente no peso certo, ele vai fazer ali, talvez mais umas 12, 15, se for um cara muito bom, até a falha. Terminou? Aí sim, descansa aquele intervalo que você programou e repete isso aqui mais 2 vezes. Pronto, você dropou. O que aconteceu aqui? Eu aumentei o tempo sob tensão. Se eu aumentei o tempo sob tensão, eu aumentei a densidade. Se eu aumentei a densidade, eu mexi aqui. Se eu mexi aqui, também é uma característica de choque. Fechou. Se eu fizer isso em cada um exercício, por exemplo, ao longo da semana, já dá para considerar um choque? Dá. Eu acho um choque meio fraco. Eu acho aquele choquezinho que você leva assim, sabe assim, da tomadinha, assim, aquele choquezinho ali. Não acho um choque tão forte como botar a mão na cerca elétrica, por exemplo. Mas é uma proposta. Talvez para um indivíduo que está saindo do intermediário indo para o avançado, talvez seja legal, cara. Você utilizar ali um drop set, ou talvez escolher um rest pause, um exercício
que o aluno gosta de fazer, né? Ou você aumentar um exercício também é uma outra proposta, enfim. Posso usar técnicas diferentes, Moacir? Pode, você pode usar métodos diferentes, só porque daí você vai ter um trabalho maior para organizar isso. Mas eu posso escolher, por exemplo, 2 métodos, drop set e pico de contração, e utilizar isso em 2 exercícios ao longo dos ciclos. Também é uma forma de você fazer aí um choque. Só que nesse caso aqui, primariamente, eu pensei nos métodos. Mas é claro que mexendo nos métodos eu vou mexer no resto. Por que eu vou mexer no resto? Porque os métodos de treinamento, pessoal, nada mais é do que a manipulação das variáveis do treinamento. Que eu trago no meu livro também. Tem aqui no canal lives, aulas, enfim, cursos sobre isso. Que é o seguinte, o drop set mexe no quê? O que ele mexe? Qual é a essência do drop? É o peso do exercício, é a caída do peso do exercício. O pico de contração, por exemplo, qual que é a variável de manipulação de treinamento que o pico de contração trabalha efetivamente ou primariamente? Qual que é? No tipo da ação muscular, na ação isométrica. Nós temos métodos de treino que mexem em mais de uma, por exemplo, o SST, porque o SST mexe na velocidade da ação muscular, no peso do exercício, no tipo da ação muscular, por isso que ele é uma filosofia de treino. E por isso que ele é mais complexo de entender, porque ele tem muito mais variáveis vinculadas à estrutura do método. Por que o drop é mais usado, por exemplo? É um dos métodos mais usados, drop, pirâmide, porque eles são fáceis de entender. E tem gente que confunde, tá? Drop com pirâmide. Tem gente que confunde. Da área, formado, pós-graduado, que confunde drop com pirâmide. E aí eu gravei um vídeo no canal explicando a diferença no quadro aqui, reparti o quadro, a diferença, drop set e pirâmide. Que confunde hash pause com cluster, sendo que o hash pause ele é um cluster, é um tipo de cluster. Nem todo cluster é hash pause, mas todo hash pause é cluster. Então tem essas confusõezinhas que a gente precisa eliminar, porque isso vai mexer diretamente no objetivo final do aluno, no resultado final do aluno. Então, exemplo, né? Aqui ó, no bíceps barra, se eu usei um drop set, é fácil de entender, é redução de peso e manda bala. Pirâmide é oscilar peso e repetições, ou repetições, porque eu posso não oscilar o número de repetições, mas o peso eu oscilo, então a pirâmide também é um pouco mais fácil de entender. O pico de contração também é, só que o pico de contração já permite um pouquinho mais de variação. A pirâmide ela é um pouco mais engessada, ou é crescente ou decrescente, né? O drop set não. O drop set eu tenho volume fechado, volume aberto, eu tenho decrescente de repetições, crescente de repetições, igualdade de repetições, com falha. Eu tenho drop set duplo, eu tenho drop set múltiplo, então eu tenho uma essência muito grande no drop set. Mas é um dos mais usados. E a gente pode utilizar e organizar ele de acordo com o nível de treinamento do aluno, né? E também, claro, a gente pode intensificar esse drop no ciclo de treino que ele se encontra. Essa é a ideia, é por isso que a gente utiliza os métodos de intensificação para choque. Tá, quer dizer então que se o drop set está sendo utilizado automaticamente o aluno está em choque? Não. Aí que tá. Porque eu posso usar um drop set e aqui ele está fazendo 12 séries, o grupamento muscular ao longo da semana. Isso não é choque para o aluno avançado. O aluno avançado tem que passar de 20, 25, 30, 32, que nem alguns estudos mostram, né? 45 séries e ainda usar os métodos. Então, não é porque eu vou usar o método que configura um choque. Mas, uma vez configurado o choque, eu posso usar os métodos para torná-lo mais eficiente. Ok? Dúvidas, pessoal? Chegando no final da live, 1 hora certinho. O cara é um ninja. Vamos lá. Eu uso muito isometria. Também, mestre, drop set. É isso. Eu uso bastante também, tá, Diba? Eu uso muito drop set. Muito assim, é exagero, né? Agora eu exagerei. Eu uso com uma certa frequência drop set, porque, claro, a gente tem os iniciantes que eu não uso. Isometria, eu gosto de usar, cara, gosto de usar em exercícios monoarticulares, principalmente. Bíceps, tríceps, alguma coisinha, por exemplo, de perna, como cadeira extensora, gosto de usar. Também a isometria. Eventualmente uso até numa elevação frontal com halteres, que é mais difícil para ensinar o aluno realmente a solicitar mais o core enquanto faz um movimento, né, ativar mais o core, enfim, né, são estratégias, são possibilidades de você intensificar o treino. Excelente. Gente, simples drop set agachamento 3 vezes 8 barra, 8 halter e 8 livre, porque ficar tirando o peso da barra demanda tempo, drops na barra são bagunçados, melhor usar polia. Beleza, vamos lá, olha só. Eu concordo que drop set no agachamento, como eu falei, né, não é tão recomendado. Só que agachamento, vamos lá, 8 barra, 8 halter, 8 livre, isso não é drop, tá, Patrícia? Por favor. Isso não é drop. Que tipo de método é esse aí? Se você faz 8 repetições em um exercício
Eu acho que talvez eu tenha lido errado, tá? Simples drop set, agachamento 3 séries, 8 barra, 8 halter, 8 livre. Tá? Isso não é drop set. Agachamento barra, agachamento halter. E o que ela colocou ali mais? 8 livre? 8 livre. Se você está fazendo aqui 8 repetições, saiu da barra, foi para o halter, saiu do halter, foi para o livre, porque o livre também é... Os dois são livres, né? Mas vamos supor, é um outro agachamento, isso aqui não é drop set. Isso não é drop set, tá? Isso aqui é um triset. Isso aqui é um triset. Se não tiver intervalo entre os três, você fez agachamento com barra, agachamento com halter, e depois fez lá um agachamento hack, ou um agachamento livre, enfim, qualquer outro tipo de agachamento, aqui nós temos um triset de quadríceps. Não tem nada de drop set aqui. O drop set, ele é feito uma redução do peso sem intervalo, ou o intervalo apenas para trocar o peso, e se continua no mesmo exercício. Isso é drop set. Drop set poderia ser assim, ó. Eu pego o halter, um par de halteres, né? E faço 8 com um par de halter. Pode ser aqui ao longo dos braços, né? Ao longo dos braços halteres, faço 8, solto aquele par de halter, pego um halter 20 a 30% menor, faço mais 8, mas continuo no agachamento com os halteres. Faço mais 8, solto aquele par de halter e pego um novo par de halter menor do que o segundo e faço mais 8. Aí eu tenho um drop set no halter. Dessa forma como está aqui, é um triset de quadríceps, porque eu estou simplesmente migrando de exercício para exercício sem intervalo. Assim como se aqui não tivesse o livre, ó, fosse barra mais halter, 8 mais 8 é um biset. Não tem nada de drop aí. O drop set, tá? A característica do drop set é redução do peso, é a redução do peso sem intervalo e sequencia com uma nova quantidade de repetições, podendo estender até para 4, 5, que teríamos o drop set múltiplo, que foi o que saiu o artigo no passado na literatura. Da forma como você falou, não é drop set. Ok? Galera, alguma dúvida aí? Foda que esses aplicativos... O que vocês estão falando de aplicativo aí, cara? Foda são esses aplicativos que pagam e nem sabe quem é o aluno. Mesmo exercício para todos e aluno de YouTube tem vários. Então, né, cara, o pior não é nem isso. O pior é o aluno que contrata esses aplicativos, aí vem os exercícios e ainda pergunta pro professor na musculação. Esse que é foda. Que daí você tá impedindo todo mundo de crescer, né? Em termos financeiros. Beleza, galera? Alguma dúvida mais aí? Pode mandar. Manda aí, manda bala. Que eu tô aqui com vocês mais um pouquinho. Já era pra ter me despedido, já era pra ter ido embora. Mas vamos lá. Essa live vai ficar gravada para vocês aqui no canal. Vou deixar mais uns 2 dias para vocês, né? Até porque, como eu falei para vocês, teve problema no link, tá bom? Minha plataforma de cursos é mpsize.com.br. Tem lá no meu Instagram várias informações. R$ 29,90 por mês. Você tem lá mais de 55 já cursos novos. Cursos na plataforma, sempre todo mês tem curso novo, uma galera de professores top lá para vocês. Se matricula que vale a pena, tá? Tudo com certificado bonitinho, que vale como hora complementar para quem está na faculdade ou crescimento de carreira aí para quem já está formado, né? Nesse mês, os 2 livros estão na oferta, os 2 livros, R$ 59,00 cada um e os dois R$ 99,00. Quer saber mais informações sobre os livros? Tem no meu Instagram tudo, sumário. Ah, mas eu quero ver, Moacir, manda para mim a mensagem que eu te mando o sumário para você ler tudo direitinho, ver as informações que tem lá, tá bom? Essa live aqui do dia... Hoje que dia que é? 16, né? 16 de março. Eu volto no dia 12 de abril para mais uma live com vocês aqui no canal. Vou sempre perguntar lá no meu Instagram que tema vocês querem, para sempre fazer uma enquete lá e ver o tema que a galera tá mais buscando, para a gente vir aqui discutir, seja no quadro, seja ali no meu computador, ali no meu quarto, para a gente poder fazer a live também de slides, para ter aquela interação diferenciada do quadro aqui, certo? Dúvidas? Vamos lá. Se possível, comente as vantagens do SST sobre o drop set. Ecomol. Possível vantagens do SST sobre o drop set. Vamos lá, Ecomol. Não vejo vantagem, tá? Não vejo vantagem um sobre o outro. Eu acho que são 2 estratégias bem distintas. E, na verdade, o SST, ele tem o drop set dentro.
Por quê? Porque o SST, ele tem a redução do peso, ele tem a troca da ação muscular e também ele tem a modificação da velocidade da ação muscular. Isso na sequência de uma grande série, né? O Drop Set, ele está dentro do SST. Ele está dentro do SST, né? Eu vou sugerir para você assistir a live sobre SST, que eu já gravei aqui no canal, uma live só sobre o método SST e também sobre o Drop Set. Tem tudo aqui. Não vejo como vantagem um com o outro, tá? Não vejo, esse é o melhor, esse é o pior. Não vejo dessa forma. Eu vejo que os dois são muito bem organizados e você pode usar os dois no mesmo treino, não sugiro, mas pode usar. E os dois métodos, eles visam intensificar o treinamento. O SST, eu já sugiro você colocar num aluno que tem muita consciência corporal, especialmente alunos que têm consciência de velocidade de ação muscular. Então quer dizer que é avançado? Não necessariamente, porque a gente tem iniciante que tem boa coordenação, tá? Isso, e a coordenação ela não está necessariamente voltada com o nível de treino, tem a ver com as experiências de vida, né, com os estímulos de infância, enfim, até entre sexos tem diferença entre homem e mulher. Eu já tive alunas avançadas, mulheres avançadas, que não conseguem fazer SST. Não conseguem fazer concêntrica lenta. Por exemplo, no bíceps barra, aqui ó, né? No bíceps barra, vou usar o desenvolvimento com halteres, mais fácil para vocês verem aqui. Desenvolvimento com halteres, tem aluno que não consegue entender de fazer a concêntrica devagar, subida nesse caso aqui do desenvolvimento. Não consegue entender. Não consegue fazer a concêntrica devagar, o cérebro não entende e é avançado. Então o SST eu já uso mais com aquele aluno que tem boa coordenação e boa consciência. O Drop Set, eu mando a burdoada, se o aluno já é avançado, eu mando a burdoada, porque o Drop Set ele tem a essência do peso. O SST ele tem a essência do peso, da velocidade e do tipo de ação muscular. Eu vejo que os dois são muito válidos, porém você precisa ver bem quem é esse aluno para encaixar. Não vejo um ou outro como mais vantajoso. Eu vejo como estímulos diferenciados que vão crescer o aluno como um todo. Beleza? Galera, se vocês não têm mais dúvidas, já fiz todos os meus comunicados, as minhas propagandas aí da minha plataforma de cursos, dos meus livros, dos meus materiais, do meu canal, de tudo. Eu vou só organizar aqui essa live, vou colocar a capinha, vou colocar a descrição, porque deu um bug, né, no link, mas eu vou deixar para vocês aí assistirem. Quem não é inscrito, faz essa gentileza aí, me devolva, né, esse conteúdo em forma de inscrição, de like, que isso ajuda bastante o canal a continuar crescendo. Chegamos a 50 mil inscritos recentemente aqui no canal e eu vou continuar gravando vídeos aqui, né? Vou continuar trazendo o meu melhor, sempre com base em literatura científica, para vocês aproveitarem de forma gratuita aqui no canal no YouTube ou no canal lá da MPScience também. Tem um canal no YouTube lá da minha plataforma, gratuito, com mais de 50 aulas já disponíveis para vocês de formas gratuitas, tá? Um excelente final de semana, de muita paz, de muita alegria e qualquer coisa eu estou à inteira disposição. Beleza? Um forte abraço a todo mundo aí, tamo junto e até mais.